quais são os fundamentos da teoria bipartida e por que a teoria tripartida discorda da teoria bipartida, qual é o contra-argumento ou quais são os contra-argumentos apresentados pela teoria tripartida para esvaziar a teoria bipartida. Então, vamos começar pelo primeiro argumento. Por que a teoria bipartida considera a culpabilidade como mero pressuposto da pena e não considera a culpabilidade como elemento do crime? O primeiro fundamento da teoria bipartida é que é o seguinte: ela entende que o Código Penal, quando se refere a uma excludente de ilicitude, utiliza-se da expressão não há crime. Por outro lado, quando o Código Penal utiliza-se de uma causa excludente de culpabilidade, o Código Penal muda a expressão. Ao invés de utilizar não há crime, o Código Penal diz é isento de pena. A partir dessa constatação, a teoria bipartida chega à conclusão que isso é uma prova de que a culpabilidade é mero pressuposto da pena e não elemento do crime, porque só não vai haver crime se houver uma excludente de ilicitude. Se houver uma excludente de culpabilidade, o agente vai ser apenas isentado de sua pena. Vejam, essa constatação da teoria bipartida ela é correta. Vamos analisar o artigo 23 do Código Penal quando se refere às excludentes de ilicitude. O Código Penal, quando ele se refere às excludentes de ilicitude no artigo 23, ele de fato utiliza a expressão não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, em estado de necessidade ou no exercício regular do direito. Vejam que a expressão não há crime, ela também existe lá no artigo 1º do Código Penal, que trata do princípio da legalidade. E lá no artigo 1º do Código Penal, quando o Código Penal materializa o princípio da legalidade, né, repetindo o que existe lá no texto constitucional, ele diz não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, veja, essa mesma expressão não há crime, o legislador repete ela no artigo 23 do Código Penal, quando se refere às excludentes de ilicitude. Entretanto, quando o Código Penal se refere a uma excludente de culpabilidade, ele de fato muda a expressão. Olha o artigo 26, quando ele trata da inimputabilidade. É isento de pena, artigo 26. No artigo 28, parágrafo 1º, ele, ao mencionar uma excludente de culpabilidade, ele diz, é isento de pena. No artigo 20, parágrafo 1º, ele também diz, é isento de pena. Então, essa constatação da teoria bipartida, ela é correta, ela se confirma ao lermos o Código Penal. Então, podemos dizer, sim, que o Código Penal, quando se refere às excludentes de ilicitude, utiliza-se da expressão não há crime. Quando se utiliza das causas de exclusão da culpabilidade, ele utiliza-se da expressão é isento de pena. Essa parte está realmente correta. Vimos ali no Código Penal, essa constatação feita pela teoria bipartida se confirma a partir das leituras dos artigos do Código Penal. Agora, chegar à conclusão que a teoria bipartida chegou a partir dessa constatação de que, a partir da utilização de termos diferentes, pode-se chegar à conclusão de que a culpabilidade é mero pressuposto da pena, essa parte a teoria tripartida não concorda. E por que a teoria tripartida não concorda com esta conclusão da teoria bipartida? É o seguinte, gente. O Código Penal, nós podemos salientar que existiram pelo menos 3 épocas importantes. Existiu uma época em que vigorou o sistema clássico do direito penal. Depois, por volta de 1907, passamos por um sistema neoclássico do direito penal. E, por fim, passamos para o sistema finalista, que é o que a teoria, a doutrina, em seu majoritário entendimento, adota hoje o sistema finalista. Agora, vejam como essa conclusão da teoria bipartida é meio equivocada. Vamos lá.
Na época do sistema clássico do direito penal, nós tínhamos uma teoria que estudava a culpabilidade, que era a teoria chamada teoria psicológica. Com o sistema neoclássico, passou a estudar a culpabilidade, a teoria psicológico-normativa. E com o sistema finalista, nós passamos para uma teoria normativa pura. Então, essa aqui é a evolução das teorias que procuraram estudar culpabilidade. E essas teorias, elas se diferem no que diz respeito aos elementos da culpabilidade. Vejam só, para a teoria psicológica, são elementos da culpabilidade a imputabilidade, o dolo e a culpa. Para a teoria psicológica normativa, são elementos da culpabilidade a imputabilidade, dolo e culpa, e acrescentou a exigência, a exigibilidade de conduta diversa. Então, vejam que a imputabilidade e o dolo e culpa continuam aqui, ó. Houve um acréscimo apenas de um outro elemento chamado exigibilidade de conduta diversa. Vou explicar daqui a pouquinho, a gente vai entender melhor isso. Para a teoria normativa pura, são elementos da culpabilidade a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude, e a exigibilidade de conduta diversa. Então vejam, no momento que o Código Penal brasileiro foi escrito, 1940, vigorava entre nós o que se chama de sistema neoclássico, estando em vigor a teoria psicológico-normativa da culpabilidade. E vejam que a teoria psicológico-normativa da culpabilidade é uma teoria causalista. Por quê? Porque ela coloca dolo e culpa dentro da culpabilidade. Então, dolo e culpa estavam dentro da culpabilidade. Hoje, no sistema finalista, nós sabemos que dolo e culpa não faz parte da culpabilidade. Dolo e culpa está onde? Está dentro do fato típico. Então, percebam como aquela análise feita pela teoria bipartida de que a culpabilidade é mero pressuposto da pena, ele é equivocado. Por quê? Porque nessa época aqui, em que dolo e culpa estava dentro da culpabilidade, ninguém questionava que para existir crime tinha que existir dolo e culpa. Se tinha que existir dolo e culpa, a culpabilidade, naquele momento em que o Código Penal foi publicado, 1940, a culpabilidade tinha que fazer parte do crime. Por quê? Porque o dolo e culpa estavam dentro da culpabilidade. Então, você dizer que o legislador criminal, ao se referir às excludentes da ilicitude, disse que não há crime, e ao se referir às excludentes da culpabilidade, diz que é isento de pena, a utilização diferente dessas expressões levam à conclusão de que a culpabilidade não é elemento do crime, ela é equivocada. Porque naquela época, em 1940, todos acreditavam que para existir crime tinha que existir dolo e culpa. E dolo e culpa naquela época estava onde? Estava dentro da culpabilidade. Se dolo e culpa estava dentro da culpabilidade, e se ninguém contestava a existência de dolo e culpa para a existência do crime, essa conclusão da teoria bipartida, ela fica completamente esvaziada. Então, de fato, essa constatação da teoria bipartida, de que o legislador, quando se refere às excludentes de ilicitude, utiliza-se da expressão não há crime,
quando utiliza-se das causas excludentes da culpabilidade, utiliza-se da expressão é isento de pena, ela se confirma. Mas a conclusão dessa teoria, a partir dessas denominações diversas, por conseguinte, chegamos à conclusão de que a culpabilidade não é elemento do crime, a culpabilidade é mero pressuposto da pena. Essa conclusão está errada. Por que ela está errada? Porque nessa época que vigorava o sistema neoclássico em que vigorava a teoria psicológico-normativa da culpabilidade. E nessa época eram elementos da culpabilidade o dolo e a culpa. E ninguém questionava que para existir crime tinha que existir dolo e culpa. Né? Então, de fato, essa conclusão da teoria bipartida, ela está equivocada. Não foi essa a intenção do legislador do Código Penal brasileiro de, dando denominações diferentes, chegar à conclusão de que a culpabilidade é mero pressuposto da pena. Não foi essa a intenção do legislador. A intenção do legislador foi, ao se dirigir à sociedade como um todo, ele queria fazer uma redação bem simples, mas bem simples e a ponto de diferenciar para os leigos que quando ele se referisse a excludente de ilicitude, ele utilizava então a expressão não há crime. Quando ele se referisse às excludentes de culpabilidade, ele mudava e dizia não há, é isento de pena. Quando ele se referia às causas de extinção da punibilidade, ele utilizava outra denominação, não se pune o agente nesses casos. Então, foi uma técnica legislativa. Então, a constatação, embora seja verdadeira, seja correta, a conclusão da teoria bipartida, ela é equivocada. Basta a gente analisar os sistemas que vigoraram no direito penal para a gente identificar que dolo e culpa, na época do Código Penal brasileiro, a gente vai ver que o finalismo no direito penal brasileiro só surge por volta de 1985, né? Ele surge em 1985, o nosso código é de 1940, de 1940 vigorava o sistema neoclássico, vigorava a teoria psicológico-normativa. Então, essa conclusão da teoria bipartida não está correta e prevalece aí, portanto, a teoria tripartida. A culpabilidade é, sim, elemento do crime. Então, esse é o primeiro argumento e o argumento mais forte da teoria bipartida. Outra coisa que a teoria bipartida também, ela se equivoca, é que ela diz o seguinte, olha, quem adota o sistema finalista, naturalmente, quem tem que adotar o crime como a soma de dois elementos, fato típico e ilícito, e a culpabilidade como mero pressuposto da pena. Por quê? E aí ela desconstrói aquele pensamento anterior. Ela diz, porque no sistema finalista, dolo e culpa não estão dentro da culpabilidade. Se dolo e culpa não estão dentro da culpabilidade, a culpabilidade não pode mais ser considerada como elemento do crime. Então eles dizem, uns dizem até expressamente, que todo finalista adota a teoria bipartida do crime. Isso não é verdade. Tem finalista que adota a teoria tripartida de crime, tem finalista que adora a teoria bipartida de crime, tá? Tem finalista que vai dizer, olha, a culpabilidade é imprescindível para a existência do crime. Por quê? O que é a culpabilidade? A culpabilidade é um juízo de reprovação, é um juízo de censura, em razão de o agente estar ligado a um fato típico e antijurídico, ou ilícito. Então, o agente comete um fato típico, e esse fato típico, sendo ilícito, a culpabilidade é esse juízo de censura, de reprovação. Agora, para existir esse juízo de censura, para existir esse juízo de reprovação, a gente precisa de alguns elementos. Quais são os elementos? Primeiro, o agente precisa ser imputável, ter capacidade de entendimento. Eu não posso censurar alguém pela prática de um fato típico e ilícito se esse alguém não tem capacidade de entendimento. Por outro lado, o sujeito, para ser censurado, ele tem que ter consciência da ilicitude ou possibilidade de conhecer a ilicitude do fato. Se ele não tiver essa potencial consciência de ilicitude, essa possibilidade de conhecer a ilicitude do fato, ele não pode ser censurado. E, por fim,
A sociedade só pode censurar aquele que ela, naquelas circunstâncias do caso concreto, exigisse dele uma conduta diversa. Se não há exigibilidade de conduta diversa, eu não posso censurar aquele agente. Por isso, gente, que tem que estar esses 3 elementos aqui para eu poder censurar, reprovar esse agente. Ora, no direito penal brasileiro, nós sabemos que se o sujeito, por exemplo, age em obediência hierárquica e coação moral irresistível, que são excludentes da exigibilidade de conduta diversa, o sujeito vai ser absolvido. Se ele é inimputável e pratica um fato típico e ilícito, ele também vai ser absolvido. Se ele pratica um fato, mas não tem consciência da ilicitude do fato que ele está praticando, ele também será absolvido pelo erro de proibição. Não é se o erro de proibição foi invencível ou excusável. Então, na verdade, a teoria bipartida, ela peca 2 vezes. Ela peca, primeiro, por entender que o legislador utiliza expressões diferentes para chegar à conclusão de que a culpabilidade é mero pressuposto da pena. Já vimos que isso se esvazia, porque no período neoclássico vigorava a teoria psicológico-normativa da culpabilidade, que colocava dolo e culpa dentro da culpabilidade. E para admitir a existência de um crime, tem que existir dolo e culpa. Por outro lado, a teoria bipartida também peca ao afirmar que quem adota o sistema finalista naturalmente tem que adotar o conceito bipartido de crime. É equivocado esse raciocínio também, porque nós sabemos que o fato típico mais o fato ilícito, ele só vai ser crime se ele puder ser censurado, se o agente puder ser censurado, se o agente puder ser reprovado. E o agente só vai ser reprovado se estiverem presentes esses 3 elementos. Se não estiver presente um desses 3 elementos, no direito penal brasileiro, o agente que comete um fato típico e ilícito, ele será absolvido. Então, imaginem comigo um sujeito inimputável, um louco, que pratica um fato típico de homicídio. A mata B, A inimputável, louco. Ele praticou um fato típico de homicídio. O fato típico é ilícito, porque não existiu nenhuma excludente de ilicitude. Mas esse inimputável será absolvido. Por que ele será absolvido? Porque não tem como eu censurá-lo. Eu não posso reprovar a conduta desse inimputável só porque ele praticou um fato típico e ilícito. Ele não tinha capacidade de entendimento. Então, ele não estava entendendo o que ele estava praticando. Então, não tem como eu censurá-lo. Então, no direito brasileiro, se faltar a imputabilidade, a capacidade de entendimento, o agente será absolvido. Assim também, se ele não tiver potencial consciência de ilicitude. Se o agente pratica um fato típico e ilícito, mas se ele não tem consciência da ilicitude, se ele agiu sob erro de proibição, ele será absolvido, ele será isento de pena. Né? Ele pratica um fato típico, pratica um fato ilícito, mas será isento de pena. Por que ele será isento de pena? Será isento de pena porque não tem como eu reprovar um agente que não tinha potencial consciência de ilicitude. E, por fim, se a sociedade não puder exigir dele, do agente, que praticou um fato típico e ilícito, uma conduta diversa, porque, por exemplo, esse agente praticou um fato típico e ilícito sob coação moral irresistível, esse agente também vai ser absolvido. Ele pratica um fato típico, ele pratica um fato ilícito, mas vai ser absolvido. Vai ser absolvido por quê? Porque não tem como reprovar a conduta do agente que não poderia a sociedade não poderia exigir dele uma conduta diversa naquelas circunstâncias do caso concreto. Então, vejam que o artigo 386, inciso 6 do Código Penal, determina expressamente a absolvição do agente que pratica um fato típico e ilícito se ele for isento de pena, ou seja, se existir uma excludente de culpabilidade. Vamos lá no artigo 386, inciso 6 do CPP, do Código de Processo Penal. Olha o que diz o 386, inciso 6. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 6,
existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentam o réu de pena. Então, vejam, quando existir uma excludente de ilicitude, o agente vai ser absolvido. Quando existir uma excludente de culpabilidade, o agente vai ser absolvido. Prova que tanto a ilicitude quanto a culpabilidade são elementos do crime. Porque se faltasse uma excludente de culpabilidade e o agente fosse condenado, você poderia chegar à conclusão de que a culpabilidade é mero pressuposto da pena. Mas não, a culpabilidade é elemento do crime. Diante da ausência de um elemento da culpabilidade, o agente será absolvido, será isento de pena. Então, parece-me que a teoria tripartida encontra-se realmente acertada. A teoria tripartida aí, ela é adotada por vários autores, né? Adotada pelo César Roberto Bittencourt, adotada pelo Heleno Cláudio Fragoso, adotada por vários autores, pelo Heleno Cláudio Fragoso, pelo Assis Toledo, pelo Francisco de Assis Toledo, que é um autor que eu gosto muito, pelo Guilherme de Souza Nutt. Toda essa turma adota a teoria tripartida. E me parece realmente que é a teoria mais acertada e é, sem sombra de dúvida, a teoria dominante na doutrina e na jurisprudência. Ok? Então,